Carrasco, companheiros, prazer enorme estar aqui com os nossos amigos mexicanos e trabalhadores brasileiros mais uma vez. Diante da crise global, o grito é o grito universal de sempre. Trabalhadores do mundo, univos. E a unidade agora é fundamental diante da ameaça do capitalismo financeiro global, tomando conta dos destinos do planeta. Mas, aqui, na nossa terra, quem deseja ser universal, canta a sua aldeia. É o conselho do Marshall McLuhan, da Revolução de 68 da nossa juventude. Parodiando o dramaturgo grego Ésquilo, segundo o qual a primeira vítima da guerra é a verdade, eu diria que a primeira vítima da crise financeira global são os direitos dos trabalhadores. É o gesto impulsivo, inevitável dos capitalistas, cortar gastos para não ter reduzidos os lucros. E cortar gastos não significa tão somente cortar vagas. Afinal, a máquina de produção não pode parar. Cortar gastos quer dizer, aqui no México e no mundo, fundamentalmente, cortar direitos. É a tal flexibilização dos direitos trabalhistas. Eufemismo malandro, esperto, para a cassação dos direitos conquistados ao longo de 200 anos pelos trabalhadores de todo o mundo. Vejam, na origem da crise financeira global está o descompasso entre o aumento da produtividade e o aumento do salário dos trabalhadores, que foi a origem dos derivativos e dos empréstimos de prazo largo e juros altos que levou os Estados Unidos à bancarrota. Temos então, na origem da crise, um achatamento dos ganhos. Ora, com os salários arrochados, os trabalhadores não têm como pagar as hipotecas de suas casas, a escola de seus filhos, o carro, e desmorona-se a engenharia financeira do subprime. E sobre isso já assisti extremamente brilhantes exposições do professor Carlos Lessa. E quando explode a crise, provocada pela irracionalidade da financiarização da economia, pela avidez dos especuladores, no lombo de quem desabam as consequências. Elementar, senhores, como diria Sherlock Holmes para o seu amigo Watson. Elementar. E isto não acontece porque empresários, financistas, o Fundo Monetário, sejam maldosos ou diabólicos. Não. Isto acontece porque esta é a lógica do capitalismo. Foi sempre assim. Vai ser sempre assim. E a conciliação possível, se é que é possível conciliação entre capital e trabalho, não se faz sobre as regras ou sobre a falta delas do capitalismo liberal. Decididamente não. O neoliberalismo vive em permanente estado de antagonismo com o direito dos trabalhadores. A opção da senhora Merkel, do senhor Cameron e do ex-presidente Sarkozy por salvar o sistema financeiro gangrenado pela crise através do subprime, cortando pernas e braços dos trabalhadores, não foi uma escolha ditada pela maldade, não foi uma escolha ditada pelo sadismo. Não se tratava de uma questão moral ou ética, já que valores morais e éticos não são levados em conta pelo capitalismo, não são levados em conta no caso. Dia desses,
li uma entrevista com um dos executivos do Goldman Sachs, aqui, do Brasil, que na perspectiva do avanço da crise mundial sobre o nosso país, aconselha desacelerar a economia, reduzir o consumo e os salários reais, que, segundo ele, são fontes de inflação. Logo, a política brasileira do salário mínimo, a política do Lula, a política que tem sido a política da nossa presidente até agora, é um desatino, pelo menos, para Goldman Sachs. Pois é, Goldman Sachs, parceiro das medidas terroristas contra os trabalhadores e pensionistas europeus, já tem a receita pronta para os nossos trabalhadores. Assim que a crise apertar mais um pouco, desemprego, recessão e redução de salários. Quanta desfaçatez do Goldman Sachs. O mesmíssimo banco que esteve no centro da crise financeira dos Estados Unidos em 2008. O Goldman Sachs, acusado de fraude com hipotecas do subprime pela Comissão de Valores norte-americana. O Goldman Sachs, que foi salvo da bancarrota por 10 bilhões de dólares do Proer norte-americano. É isso que eu quero dizer quando afirmo que moral e ética não tem nada a ver com o neoliberalismo econômico. Consoante com esses novos tempos, com a modernidade neoliberal, tramita aqui no Brasil, na nossa Câmara de Deputados, um projeto de lei que radicaliza a terceirização do trabalho, estendendo-a a todos os setores da economia. Com isso, por exemplo, as montadoras multinacionais de automóveis poderão contratar metalúrgicos através de empresas que exploram, no sentido mais genuíno e puro da palavra, exploração, a mão de obra sem o incômodo dos direitos trabalhistas garantido pela nossa legislação. Aprovada esta barbaridade aqui no Brasil, o nosso serviço público poderá cancelar concursos, valendo-se apenas de funcionários terceirizados, extinguindo-se de forma absoluta as carreiras de Estado. Estado mínimo e terceirizado. Este é o ideal da globalização, é o ideal do neoliberalismo. Agora, se somarmos a precarização da mão de obra, a desqualificação do trabalho, provocada pela crise econômica, com o fechamento de fábricas, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de produtos, e a extinção de empresas de uso intensivo de tecnologia, temos uma mistura no Brasil altamente corrosiva, avançando como um câncer em metástase sobre o futuro do nosso país e dos países em desenvolvimento do planeta. Vamos a alguns dados no que toca ao Brasil. Quem quer ser universal, acima de tudo, canta a sua aldeia. Em apenas 15 dias de funcionamento, as fábricas chinesas produzem o equivalente hoje à produção anual do nosso Brasil. Em apenas 15 dias de funcionamento. A globalização neoliberal a que o Brasil aderiu gostosamente nos anos 80 e 90, desnacionalizou e desindustrializou a produção nacional, principalmente em tecnologia mais avançada. Nos anos do ex-presidente Fernando Henrique, o setor mais avançado da indústria brasileira, o de autopeças, foi miseravelmente abatido no exato momento em que chegava ao apogeu. A Metal Leve, a COFAP, a Freios Varga, cuja qualidade dos produtos era internacionalmente respeitada, não suportou
e elas em conjunto não suportaram a diminuição radical das tarifas de importação, que desabaram para apenas 2%. Com a quebra do setor de autopeças, no governo Fernando Henrique, foram de campulhada 250 mil empregos industriais de altíssima qualificação e, paralelamente aos 250 mil empregos industriais, desapareceram 3.200 indústrias, fábricas da área. Os fantásticos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento foram transferidos para as matrizes, que ocuparam este vácuo proporcionado pela política liberal do Fernando Henrique. Este rápido e cruel processo de desindustrialização, com o fechamento de fábricas e a ociosidade do parque industrial brasileiro, bombardeado pela abertura da submissão colonial, acumulou um passivo estimado à época de 250 bilhões de dólares em tecnologia, pesquisas e mão de obra especializada. E equipamento, evidentemente. A valores de hoje, seriam cerca, Aldo, de 500 bilhões de dólares. Muito mais do que a nossa decantada reserva cambial, que deve estar chegando hoje perto dos 375 bilhões de dólares. Em meados da década de 80, o produto industrial brasileiro representava 36% do nosso PIB. O PIB industrial era 36% do PIB total. No ano passado, o nosso PIB industrial desabou para 13,3%. E o número de metalúrgicos desempregados sofreu um corte de 34%. Como vocês veem, a situação no Brasil é tão cruel quanto a situação do México globalizado. A desqualificação do emprego industrial nos anos da adesão sabuja, servil e colonial à globalização neoliberal não foi recuperada nesses 12 anos do nosso governo, da nossa coalizão, PCdoB, PMDB, PT. Não houve, absolutamente não houve recuperação. E o esvaziamento do setor industrial, com a consequente degradação do trabalho qualificado, não foi estancado. A entrada da China, a partir dos anos 2000, no mercado, como grande compradora e consumidora de commodities, atenua no nosso país, em muitos emergentes da América do Sul, atenua a crise. Sem sombra de dúvida, atenua de forma significativa o tsunami que se transforma na marola, assim designada pelo presidente Lula. Mas e agora? Agora que este lenitivo se dissolve com a diminuição da voracidade compradora dos chineses. Os chineses estão dando um freio de arrumação na sua economia, para dizer o menos. Vejam esses dados do passado recente. Em 2006, o déficit da balança comercial dos manufaturados era de 6 bilhões de dólares, no Brasil, de 2006. 6 bilhões de dólares. Em 2011, transcorridos apenas 5 anos, esse déficit de 6 bilhões de dólares pulou para 96 bilhões de dólares. E hoje, segundo as mais otimistas estatísticas, ultrapassa 100 bilhões de dólares. Enfim, os empregos industriais altamente qualificados no Brasil, apesar da inclusão social que os nossos governos proporcionaram, foram radicalmente exportados. Insistir no tema desqualificação do emprego
Porque quanto mais desqualificada a mão de obra, menor a proteção do trabalhador, menor o poder dos sindicatos, menor a influência do trabalho nas relações sociais. Hoje, o nosso outrora glorioso Sindicato dos Metalúrgicos, que associa trabalhadores extremamente qualificados e, em consequência, mais organizados e mais politizados, não tem nem de perto o peso que tinha nos anos 70 e os anos 80, quando um certo barbudo punha de joelho a indústria automobilística e punha em xeque a ditadura no Brasil. O desaparecimento do emprego altamente especializado e o sucateamento de laboratórios e de centros de pesquisas industriais fazem mal ao Brasil. Atentam contra o desenvolvimento nacional, tornam a nossa economia menos competitiva, limitam o nosso futuro, amarram-nos ao subdesenvolvimento e, por via de consequência, ao neocolonialismo. Para os defensores dos acordos bilaterais, e o México gosta muito dos acordos bilaterais, é vítima da integração com os Estados Unidos. Para os defensores desses acordos, que reserva aos nossos países apenas a produção de minérios, carnes e grãos, tudo bem. Para eles, para esses defensores, está tudo ótimo. Afinal, Aldo, não é tão complexo formar um valoroso piloto de coletadeira ou um motorista de uma escavadeira nas minas de Carajás. Para o resto da economia, é a tragédia, e para os trabalhadores, o desespero. Enfim, parece haver uma incompatibilidade de origem entre a globalização neoliberal e a manutenção dos direitos trabalhistas e do emprego nos países em desenvolvimento. Logo, a defesa dos direitos trabalhistas e do emprego faz parte da grande luta de nossos países pelo desenvolvimento, pela industrialização, pelo avanço tecnológico, pelo estancamento da sangria da remessa de lucros e juros, pela independência, prosperidade, justiça e grandeza de nosso continente. O movimento sindical deve ultrapassar as barreiras da visão corporativa, fazer a leitura global da economia e, mais do que reivindicações absolutamente necessárias do dia a dia, fazer política, contestar a globalização pela sua vertente neoliberal. E é isto que nós aqui no Brasil estamos tendo agora, como talvez vocês no México, a percepção mais clara. A crise chega mais perto e nós devemos nos preparar para a reação. E a reação não é o mero e corriqueiro sindicalismo, é a participação política dos trabalhadores. Trabalhadores do mundo univos, pois nada tendes a perder, a não ser os grilhões que os acorrentam. Muito obrigado.